do peixinho que consegui pegar foi esse copinho aqui, ó. Tá? Aí. Olá, gente, boa tarde, é um prazer. Primeiro quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer aqui a presença da minha amiga Suelen, minha esposa evangelista, né, por estar participando dessa live. Espero que você goste, faça bastante pergunta. Se tiver meu alcance, estarei pronto para responder. Certo? Falar um pouquinho sobre praia, pescaria de pampa, que é o nosso foco hoje, que é importante. E espero trazer notícias boas para vocês, para que vocês também possam fazer excelente pescaria de pampa como evangelista, como eu. Valeu? É verdade. Tamo junto sempre. Então, quero também agradecer, não posso deixar de agradecer, né, os nossos patrocinadores, a MX Pesca e a Chumbada Oficial, que assim que a gente entrou em contato, eles... Não, eu vou ajudar, eu vou comparecer. Então, eu quero deixar aqui bem claro, agradecer a todos vocês, né, a Chumbada Oficial e a MX Pesca. Muito obrigado por estar sempre em nossas pescarias, sempre nos ajudando, nos apoiando. Então, muito obrigado de coração. E vamos lá, né, mestre? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho de praia. Vamos falar de que a gente gosta mais. Exatamente. Vou falar um pouquinho da praia que eu atuo bastante, que é a praia entre Saquarema e Arraial do Cabo. É uma praia que tem 40 quilômetros de extensão, né? Então é uma praia imensa, no qual às vezes você não tem acesso de carro, precisa de um bugre, até mesmo de uma picape, enfim. E de acordo com várias situações, a gente escolhe o melhor ponto da pescaria. Tá certo? É disso o detalhe que eu vou trazer para vocês, tentar explicar isso para vocês. Tá certo? A nossa praia, essa praia é muito rica em qualidade e variedade de peixe, tá bom? É uma praia que recebe correntes laterais, né? Tanto leste como sul, e até mesmo corrente maral, né? Então são correntes favoráveis à nossa pescaria, tá certo? Então eu vou bater esse papo com vocês que é importante, mostrando o que eu faço e que vem dando certo. Então cabe a mim também compartilhar isso com vocês, né? O coach já compartilha com um amigo evangelista e é um prazer também compartilhar isso com vocês, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa praia, né? A praia começa em Saquarema, com a praia de Itaúna, logo depois vem a praia de Vila Tur, né? Praia do Dentinho, já pertencendo a Araruama, depois vem a praia dos Vargas, tá certo? E depois já começa a praia já pertencendo a Arraial do Cabo, né? Que é a praia de Figueira, né? A praia de Monte Alto e a Praia Grande. Então a praia é muito extensa e de acordo com essa corrente a gente escolhe o melhor ponto. Esse detalhe que eu quero sempre trazer para vocês. Valeu? Então, evangelista, acrescenta mais uma coisa aí, então, que a gente vai bater esse papo maravilhoso com vocês. Como escolher o melhor ponto? Pois bem, a praia, né, eu sempre divido essa praia aqui, né, de dois lados. Na parte de baixo, né, que é a praia dos Vargas, Dentinho e Saquarema, ali em Vila Tur, né? E a parte de cima, que é a parte de Figueira, Monte Alto e a Praia Grande. Por que eu divido esses dois pontos? Porque essa praia, nós recebemos sempre correntes laterais, tá bom? Então essa corrente, ela pode ser sul, né? Negativa para o pampa, e pode ser leste, positiva para o pampa. Então a corrente, né? Ela vai me indicar o local a escolher, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Começou a entrar uma água leste, a corrente, ela não depende de vento, tá certo? Aí sempre esse detalhe, a corrente não depende de vento, Aí, ó. tá certo? Pode estar um vento nordeste e a corrente pode atuar sentido a leste, tá? Contra o vento, tá? Agora a ondulação sim, a ondulação ela é formada de acordo sempre do vento. Então o pessoal confunde muito ondulação com corrente, ficar sempre ligado a isso. Então todas as vezes que você for sair para pescar em uma determinada praia, a primeira coisa que tem que consultar é o site. O site vai ser, né, 40% da sua pescaria. Então se a corrente
estiver atuando na praia de Vila Tur, na praia de Itaúna, certo? Leste, talvez lá em cima não esteja leste. Então tenha atenção a isso. Então a água, ela sempre começa a esquentar de Saquarema sentido a Arraial do Cabo. E ela começa a esfriar sempre de Arraial para Saquarema. Então não tem que ficar ligado a esses detalhes. Por exemplo, a água começou a esquentar hoje. Ela vai esquentar de Saquarema a Arraial. O que eu tenho que fazer no primeiro dia da pescaria? Pescar na parte de baixo. Então eu vou escolher a praia de Vila Tur, Itaúna, Dentinho, né? E a Praia dos Vargas. Essa seria a minha opção. Segundo dia, eu já escolho na parte de Figueira, Monte Alto e Praia Grande. Tá certo? Dependendo da força da corrente. Isso interfere bastante. Se a corrente tiver intensidade fraca, ela pode ficar estacionada antes de Figueira. Aí você pode pescar na parte de baixo com água quente e na parte de cima a água ficar gelada. Se ela tiver mais forte. Se ela tiver mais forte, ela vai chegar em Arraial do Cabo. Se ela chegar fraca, ela vai estacionar ali, principalmente com o vento nordeste, leste ou sudeste. Ela estaciona, né? A corrente está subindo, ela estaciona sempre próximo à Figueira. Então ficar alerta de detalhe. Aí o pão vai atuar sempre na parte de baixo e não na parte de cima. Um detalhe importante que eu sempre Por isso que algumas das vezes alguns pescadores pegam pampo e outros que estão na parte de cima não pegam. Ou outros que estão na parte de cima pegam e outros que estão na parte de baixo não pegam. Exatamente. Então esse detalhe que nós temos que estar sempre atentos. Então por isso é bom você consultar os sites diariamente. Você vê a corrente que está atuando durante toda aquela semana. É a corrente sul. Então, teoricamente, a água não vai estar apropriada para o pampo, e sim para outras espécies, né? Se ela tiver um pouco fria, a gente já, né, gelada, a gente já cancela a pescaria diurna e a parte para a pescaria noturna, tá certo? Porque se você atuar na parte de cima com água gelada, você não vai ter êxito na pescaria, mas você pode ter êxito aqui na parte de baixo, entendeu? Na noturna. Até mesmo na diurna. Porque na parte de baixo você vai pescar sempre pós-arrebentação. Então a água lá fora pode estar melhor do que antes da arrebentação, devido à corrente. Então tudo isso são detalhes que chamam a atenção da gente. Faz muita diferença. E a gente tem que mapear isso. Então um bom pescador, entre aspas, ele tem que ter isso. Antigamente nós não tínhamos essas informações. Hoje nós temos sites aí importantes que sai de casa, tem que olhar os sites direitinho. Qual é o tipo de pescaria que eu vou executar? Se a água é fria, ela está com tonalidade, água escura. Tonalidade, bem lembrado. Às vezes a pessoa não se atenta à tonalidade. É muito importante. É muito importante. Aí já tem que usar uma isca que exala cheiro. Né? Exemplo, qual é a isca que ela já usa? Entendeu? Como um camarão, uma lula, uma sardinha, até mesmo um próprio corrupto, tá certo? Pode ser favorável a esse tipo de pescaria, tá certo? Então são iscas que eu indico sempre para pescaria de água gelada. Aí já muda o peixe. Já muda o peixe. Já sai, vai para um papa-terra. Uma curvina, tira e vira, né? As coisas estão mudando muito, meu amigo. Verdade. Entendeu? O que eu sempre falei para você antes da live, que o pampa atuava aqui nesse período, ela atuava geralmente num período, né, que era abril, maio, junho, e quase na meada de julho. Né? Hoje mudou. Hoje já mudou tudo, o pampa hoje atua o ano todo, né, porque a temperatura do mar também melhorou bastante. Então hoje não tem mais aquele período somente de água fria. Né? Então antigamente nós recebíamos, né, uma corrente das profundezas aqui em cima do Cabo que nos chamava de ressurgência. Ela vinha, que é uma corrente rica em nutrientes, tá certo? E é uma corrente que traz uma variedade de peixe para a nossa costa também. O peixe ele vem em busca de comida, né? Ele quer se alimentar. Então essa água fria, apesar que muitos, né, acham que melhor é água quente, não. A riqueza do nosso mar é água fria. Tá? Mais variedade de peixe. Mais variedade de peixe. E os peixes, eles acostumam nessa água também. Então eles frequentam nossa água e se usam os nutrientes. Então eles vêm em busca de nutrientes.
né? O vento também é favorável, né? Tudo isso leva nutrientes para a água, não é só a água propriamente dita, o próprio vento também leva alimentação para o mar, né? E a gente critica a vez do vento tá forte, então a natureza ela é perfeita e nós temos que acompanhar sempre, né, a evolução, né, dos equipamentos que estão chegando hoje, né? A gente tem que acompanhar o que está acontecendo com a natureza, né, e preservar sempre. Eu falo sempre isso, nós temos que estar sempre preservando. O senhor falou uma preservar coisa, sempre a nossa realmente natureza. corrente, né? Que às vezes as pessoas acham que a corrente é em cima, a corrente é tudo. A corrente, às vezes, ela está atuando em uma faixa etária, né, de altura de praia, né, por exemplo, e por baixo, rente né, ao solo, a areia, a corrente é outra. É outra. Tá? Então nós temos que ter sempre isso. A corrente leste, ela vem atuando na superfície, tá certo? E embaixo a água continua gelada. Né? Então existem alguns macetes que a gente vai pegando. Por exemplo, se você estiver executando a pescaria diurna, você pegou, até mesmo pescaria noturna, você pegou corongondó, cação viola, arraia, isso tudo é indício que a água por baixo está fria. Está fria. Tá certo? Então é um dos fortes indícios. Agora, quando que você vai perceber que a água está boa? A temperatura está boa. O meu termômetro sempre, eu tem analisei, até o tatuí também, né? O tatuí. Tá? Então eu sempre falo, meus amigos, que o termômetro de uma temperatura de água boa é o tatuí. Quando o tatuí está na parte, né, superior, está na superfície, significa que a água está quente por baixo. Tá certo? E quando o tatuí está em uma profundidade, ou está lá na beira do balão, do barranco, significa que a água está um pouco fria. Não significa que ela esteja negativa para a pescaria, mas para o pampo talvez ela torne negativa. Sim, ela já deu uma esfriada. Ela já deu uma esfriada. Então nós temos que estar sempre atentos, sempre, nunca esquecer disso, da corrente. Tá certo? A corrente é o nosso canal. Se ela associar a corrente ao vento, melhor ainda. Tá? Então nós temos que estar sempre ligados à corrente positiva, que é a corrente leste, sentido a leste, né? E o vento favorável, vento sul, sudoeste, noroeste, né? E o vento norte. Então o vento favorável à nossa pescaria de pão. Tá certo? Isso que a gente vai mapeando. E a tonalidade, né, da água? E a tonalidade da água sempre claro, um tom claro. Desde que, se a água estiver escura, ou maré vermelha, você está usando da maré vermelha, e a água quente, favorável à pescaria de pão. Agora, ela entrou escura e gelou, o pampo já começa a abordar a pescaria de pão. Aí já entra a pescaria de tiriveira, de papaterra e tantos outros. Tá certo? Então nossa praia aqui tem uma variedade muito grande. E tem alguns macetezinhos que eu vou passar para vocês aqui, que é importantíssimo. Quando você está na praia, você vê subindo cardumes de manjuba, xerelete, né? Você está sentindo Arraial do Cabo, significa que está chegando água leste. Tá certo? Então, esse é significa que vai entrar água leste. E possivelmente o mar irá reagir no dia seguinte. Subir? Isso. Então, tem xerelete, bonito serra, espanando, atacando os outros peixes. E manjuba, tem corrente, gardinha. Corrente leste chegando. Corrente leste chegando e possivelmente o mar vai subir. E outra dica também, que eu sempre falo, você ao pisar na praia, né, afundou aquela areia fofa, uma areia movediça, significa a presença de água leste e o mar no dia seguinte vai reagir. Então são detalhes que faz uma diferença imensa. Tá? Você ficar atento a esses detalhes. Então sempre alerta o seguinte: para acompanhar o site, ver a corrente que está atuando, né, e ver a corrente que vai atuar no dia da pescaria. Se a corrente tiver durante toda a semana, corrente sul, e hoje vai entrar uma corrente leste, a pescaria começa na parte de baixo, que é Dentinho, Vilatu, Praia dos Vargas. Tá certo? Não estou falando de Maricá, nem da praia da Vila, nem Jaconé. Estou falando da praia entre Saquarema e Arraial do Cabo. Tá certo? Então o peixe vai atuar nessas áreas.
No segundo dia, o peixe já começa a subir, porque a água vai acompanhando. Então, o peixe vai sempre subindo, tá? O peixe vem sempre... Dica muito importante. Tá? O peixe vai sempre subindo, tá? Acompanhando a corrente. Aí, ó, o peixe atuou lá em cima, o pampo ficou atuando lá em cima. Segundo dia, terceiro dia, água leste, o pampo começou a atuar lá em Real do Campo. No dia seguinte entrou água sul. O que o pampo começa a fazer? Começa a descer novamente, sentido Saquarema, sentido Água Sul. Aí você já faz um mapeamento diferente. Você começa a pescar lá em cima e o pampo começou a descer, você começa a acompanhar também. Então são muito fortes, né? Coisas que eu acompanho, coisas que eu faço, né? E tento passar aí para os amigos que estão chegando. Tá certo? Agora isso depende muito da altura da onda. Agora, uma outra dica, mestre. Eles devem estar se perguntando em casa. Mas você está falando de se prevenir, de ver em casa o site. Mas qual site?